Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre resiliência, como ser igual ao Batman. Boa noite, pessoal que está entrando. Fala aí, galerinha, beleza? Já já vamos colocar nosso convidado aí também. Dando um oi aí pro Ferreira, que já chegou. Gust Francis também chegou. O Alberto, nosso convidado de hoje. Gustavo, Dan CBO. Enfim, o pessoal entrando aí para a gente falar sobre resiliência, tá certo? E falar sobre a filosofia do Batman, ok? Como que é a filosofia de vida do Batman. Valeu, Fernandes. O Fernandes aí falou que me ama. Muito obrigado aí, meu camarada. Dai Karim aqui também, enfim. Vamos falar sobre como ser igual ao Batman no quesito resiliência, tá certo, pessoal? Para me ajudar nesse bate-papo, meu grandíssimo amigo, o Alberto Deliso. Deixa eu aceitar aqui a solicitação. Beto. Mandando um abraço aí também pro pessoal de Caruaru, certo? A Carol Silvana aí mandando um oi pra gente. Bom, Alberto, boa noite, meu querido. Como é que você tá? Tudo Boa bem? noite, estou ótimo. Não tão bem quanto o senhor, com essa luzinha vermelha no fundo, Você que é viu? maravilhosa. Show de bola. Assistiu o Batman já? O Ainda novo? não, ainda não. Posso falar um negócio? Pode. Falha de caráter, hein? Falha de caráter. Assistirei com certeza, porque essas falhas de caráter a gente não pode deixar persistir. Aliás, o senhor falou que ia vir de Batman. Eu vim com a blusa do Batman, certo? Cara, eu gostaria muito de vir de Batman, mas tem um pequeno, pequeniníssimo, porém. Tá calor aí, onde você mora? Morrendo de calor, né? Lógico. Cara, hoje tá 36 graus aqui no interior de São Paulo. E, cara, eu com esse calor infernal, de verdade, eu não aguentaria ficar com a armadura. Ontem no cinema, eu fiquei com ela rapidinho, já coloquei, já tirei ela ali para ficar dentro do cinema com o ar-condicionado, morrendo, né? Mas hoje aqui, cara, até aproveitando, né, falando de calor, aproveitando para agradecer a nossa patrocinadora oficial das lives do Poder da Comunicação. É isso aí, galera. Nós estamos agora com o patrocínio oficial da Insider Store, que é essa camisa que vocês estão vendo aqui, essa camisa maravilhosa. O Alberto sabe que eu só uso Insider para cima e para baixo. Quando a gente foi no ver nos podcasts, elas deram de presente para a gente a camiseta. Eu falei, bicho, eu tenho umas 30 já no armário. Para quem não conhece, pessoal, a Insider, ela faz camisas inteligentes. Essa aqui é a Tech T-Shirt. Esse é o nome da nossa camiseta. Ela é voltada, inclusive, ela é anti-odor, ela também não amassa, vocês podem ver, tem um ótimo caimento, não precisa passar no ferro, que ela desamassa sozinha no corpo. Acho muito interessante, muito inteligente. E além de tudo isso, dela ser anti-odor, ela também não deixa marca. Então você pode usar à vontade, eu uso por baixo da camisa quando eu vou treinar, né? Por baixo do jaquetão quando eu vou treinar esgrima. É uma maravilha. E também, pessoal, falando aqui da nossa patrocinadora, a gente está também com a máscara antiviral. É uma máscara que tem aqui um design muito anatômico, fica muito tranquila também no rosto, ela não aperta a orelha, porque ela tem aquele sistema de trava embaixo e em cima, tá certo? Uma máscara super descolada também. E você que está aqui na live tem cupom de desconto Metaforando12. Eu vou deixar fixado aqui no comentário da live. Você tem 12% de desconto em todo o site da Insider Store, para ter essas camisetas maravilhosas. Tá certo? Seu Alberto, resiliência. O que é resiliência, cara? O que é Cara, resiliência? resiliência é um termo que tem ficado muito em moda, né? De falar sobre a capacidade das pessoas de superar desafios, né? E conseguirem utilizar-se aquilo que historicamente a gente entendia como tribulação no cristianismo, né? Que é conseguir passar pela tribulação sem deixar se levar pela correnteza, pelos maus agouros. E essa habilidade é bem interessante, né? Essa habilidade do ser humano de conseguir fazer isso. E vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje. Perfeito. Como eu falei, a gente vai alinhar a explicação, enfim, vamos falar sobre resiliência e alinhar a explicação, as explicações com a história do Batman. Dos vários significados de resiliência que eu já encontrei aí em vários livros, até mesmo em algumas histórias do Batman é utilizada a palavra resiliência. No arco Cataclisma, quem já leu aí o Cataclisma sabe que fala muito a palavra resiliência, é falada várias vezes. Eu entendo que a resiliência está associada à capacidade, pelo menos essa é a definição, inclusive no dicionário,
de um corpo passar por mudanças, muitas vezes más mudanças, e retornar ao seu estado original, ou como você falou, passar aí por maus agouros e conseguir se manter ali no eixo, né, sem tombar para um lado nem para o outro. Trazendo isso para a figura do Batman, né, já que a gente vai falar de Batman, uma das coisas que eu acho mais interessantes, visando a explicação da resiliência, é como que o Batman, até hoje, nas histórias em quadrinhos, pelo menos, né, nas histórias canônicas, ele nunca cometeu ali um atentado contra a própria vida. Né? Você consegue observar várias HQs que o Batman flerta com alguns assuntos nesse sentido, ou até mesmo ele flerta com a desistência, né, para parar de fazer a missão dele em Gotham. Tem inclusive uma HQ muito boa chamada Batman Ego, que tem uma frase do Nietzsche. O Batman chega, olha lá na Batcaverna para o abismo e fala, né? Ele fala para um outro Batman de uma outra realidade. Eu e você olhamos para o abismo todas as noites, mas quando o abismo olhou de volta, você piscou. Foi o Batman que se corrompeu. Né? Essa é uma frase do Nietzsche, se eu não me engano, né? O Alberto pode confirmar. Mas, cara, para quem está assistindo a live hoje, para quem gosta do Batman, e aí você fica à vontade, se quiser trazer HQ, se quiser trazer filme, enfim. O que você acha mais interessante? Qual qualidade você acha mais interessante nas histórias do Batman ou na figura do Batman em si, para quem pensa nesse sentido de superação, de obstáculos, ou de se manter no eixo sem tombar nem para lá nem para cá? É curioso, né? Que o Batman são vários Batmans, né? É até estranho falar o Batman, porque na verdade são infinitos Batmans, né? Se a gente pega, por exemplo, o Adam West, né? Que a gente tinha lá, que era o Batman gordinho, e inclusive os filmes recentes do Batman, né? Do Joel Schumacher, do que tinha o Batman e Robin, também são outros Batmans ainda, e fora os quadrinhos. Mesmo nos quadrinhos, a gente teve aquela onda, né, de piada mortal, de trazer esse Batman mais real. Eu acho que uma coisa que eu achava sempre interessante é que, inicialmente, aliás, isso é dito em várias aulas de psicologia, um dos personagens que mais flerta com a psicopatia, né, com o transtorno da personalidade antissocial, é o próprio Batman. Porque, na verdade, ele é um justiceiro, né? E é curioso que parece que, ao passar do tempo, isso foi mudando. E o Batman foi se tornando mais humano. E eu não assisti o filme ainda, imagino que esse Batman seja mais humano ainda que os Batmans anteriores. E o que eu acho mais intrigante, a psicologia em geral também acha intrigante em relação à resiliência, em relação ao Batman, é por que não desistir? Porque quando a gente pensa, Vitor, o ser humano, ele instintivamente quer buscar o prazer e fugir da dor. Sim. Inclusive, quando a gente pensa em transtornos de ansiedade, quando a gente pensa em fobia, o maior desafio é que toda vez que o cliente foge daquilo que ele tem medo, a fobia fica mais forte, a ansiedade fica mais forte. E toda vez que ele enfrenta, ainda que um pouquinho, ele fica mais forte. E aí que vem a grande sacada, e que eu acho que é o grande absurdo que é ser humano, né? Ser humano é um absurdo, a coisa que não faz sentido algum ser humano, é que para a gente superar o nosso medo, que é o que o Batman fez, é a gente deixar de fugir da dor e enfrentar a dor em busca de um prazer a médio e longo prazo. Porque é uma coisa muito difícil do ser humano conseguir fazer. Porque a gente responde muito bem a punições e prazeres que são imediatos. É óbvio. E isso é muito claro, né? A pessoa, ela tem a opção de ser crossfiteiro e acordar às 5 da manhã para ter um resultado daqui a 1 ano e meio, 2 anos. É isso. Exatamente. E na verdade, a resiliência é algo pior ainda, porque, na verdade, você está sendo punido.
Uhum. E tem um fenômeno na psicologia do comportamento que a gente chama de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Que é um dos fenômenos mais tristes da psicologia do comportamento. Imagina que você pega um cachorro, acontece isso com o seu cachorro, acontece com meus gatos, e você tem que prendê-lo, e ele não foi adestrado. Tá. E por algum motivo você tem que prendê-lo. Ele vai fazer de tudo para sair. Uhum. Ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai mexer, ele vai morder a grade. Vai. Uhum. Ele vai pegar o portão, cara, morder, até que em algum momento ele desiste. Isso se chama desamparo aprendido. É o que acontece, inclusive, com pessoas que são sequestradas. A pessoa ela pode estar um desespero de ficar gritando, ficar desesperada. Chega uma hora que surge o desamparo aprendido. Você simplesmente não reage mais, porque você não vê resultado naquilo que você está fazendo. Cara, que loucura, bicho. Eu não sabia dessa nomenclatura, mas ela chama desamparo aprendido. E o pior é que quando a gente pensa em pessoas que estão passando momentos difíceis, o mais natural é desistir. Uhum. O mais natural não é ficar estudando para um concurso ou para medicina para passar daqui a 3, 4 anos. Isso é antinatural. Uhum. E, Total. inclusive, ser antinatural é também o que nos torna ser humano. A gente também não é apenas os nossos instintos, né? E é justamente o córtex pré-frontal, que é aquilo que a gente tem de mais sofisticado, comparando com os outros animais, vai nos permitir isso. Sim, cara, e é assim, interessante. Muito bacana essa questão do desamparo aprendido, nomenclatura que eu desconhecia. A gente fala então de uma situação onde a pessoa ela vai tentando ter resposta e não consegue superar a resposta, não consegue superar aquilo aquele estímulo, enfim, estímulo ansiogênico ou um estímulo negativo, ao ponto que ela desiste. Vamos dizer que ela chegou, vamos utilizar um termo mais palatável. A pessoa chegou no fundo do poço. Ela tentou sair da gaiola, pulou, mordeu, puxou, socou e não consegue sair daquele lugar, ela desiste. Esse comportamento, como que, fazendo uma tradução para o dia a dia, como que a pessoa consegue superar, né, overcome esse tipo de comportamento no dia a dia? Vamos pegar um exemplo. O Batman, enquanto Bruce Wayne. A gente vê nas histórias, e como você falou, tem várias histórias. Então, por exemplo, o Batman Ano 1 mostra pra gente que o Batman, Bruce Wayne, desde pequeno, ele perdeu os pais, sempre foi muito revoltado, muito estressado, arrumava briga, teve várias questões ali de violência, de ser uma criança violenta, um jovem violento, um jovem que não aceitava as coisas, até que ele percebeu que isso não ia mudar nada, entendeu? Não ia ter efeito nenhum em Gotham City. E aí ele começa a ter uma mudança. Mas, cara, para a pessoa chegar nesse start, nessa virada de chave, o que precisa acontecer? É uma coisa que a gente consegue deliberadamente atingir? Ou eu preciso, sei lá, passar por alguma, que nem no HQ Batman Xamã. A gente descobre que ele passou por uma viagem espiritual com uma tribo indígena na Alasca que fez ele conhecer a lenda do morcego, que aí ele se interessou pela figura do morcego. A pessoa precisa passar por um evento desse ou a pessoa deliberadamente pode falar, não, calma aí, eu quero superar esse comportamento, eu quero voltar a reagir. Como que a gente sai do estado fundo do poço para, beleza, agora eu voltei a ter reações para superar esse obstáculo? Essa pergunta é legal. Tem um primeiro ponto que é interessante a gente falar, vou só pincelar, que não é nem... Eu estudo mais a área de comportamento, né? Mas na psicanálise em Jung tem um símbolo que se encaixa muito com o Batman, que é o símbolo da sombra. Legal. Que é a ideia de que a gente tem que conhecer a nossa sombra. Porque se a gente não conhecer a nossa sombra, a gente vai estar à mercê do inconsciente. Inclusive, animes, né, como o próprio Naruto, tem essa questão da sombra, a questão de Dragon Ball e várias outras obras da filosofia vão ter essa questão da sombra muito forte, né? A importância de você reconhecer a sua sombra. Mas, pensando em desenvolvimento pessoal, né, o pessoal está nos assistindo aí, quer acabar com algum medo, na verdade,
a melhor forma de você lidar com isso é o que a gente na psicologia chama de aproximações sucessivas. Que é assim que surgem novos comportamentos. Você já viu o cachorro dançando, não já viu? Aquele cachorro adestrado que Já. dança, Opa. anda de bicicleta. Aquele cachorro, ele não começou dançando, ele não... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O adestramento funciona da seguinte maneira. Começa-se a premiar comportamentos que são parecidos com aquele que se quer no final. Então, Entendi. você já deve ter visto parte do treinamento de seus cachorros. Opa. Quando você quer ensinar, por exemplo, o cachorro a atacar, você vai premiar primeiro ele pular em você, ele fazer alguma coisa parecido com aquilo que eu quero no resultado final, Exatamente. Sim. Aí você depois começa a premiar isso, até que em algum momento você começa a premiar só aquilo que parece um pouco mais. Isso chama aproximações sucessivas. E essas aproximações sucessivas acontecem com pequenos passos. E se a pessoa quer mudar, a melhor forma de enfrentar o medo é enfrentar esse medo da menor forma possível e com cada vez mais frequência. Tá, vamos supor, por exemplo, que eu tenho medo de... um medo comum. Eu tenho medo de conversar com um desconhecido. Exatamente. Eu gosto muito de uma menina da minha sala, mas eu morro de medo de conversar com ela. Perfeito. Como que eu faço? Você pode começar, por exemplo, a puxar assunto com alguém que não te dá tanto... Não é, por exemplo, importante para você, que está no ponto de ônibus. Ou você começa a criar metas que envolvam a comunicação, mas que vão ter um grau de dificuldade menor do que aquele que você vai conversar. Saquei. Inclusive, essa questão das aproximações sucessivas, muita gente que não é da psicologia tem essa noção de forma intuitiva. Uma vez eu vi o Paulo Cuenca, que é especialista, né, em conteúdo, marketing digital, ele comentando de que é mais fácil a pessoa que nunca gravou vídeo começar a gravar com o celular segurando assim do que olhar para a câmera. E isso é verdade, porque, na verdade, assim, o seu celular ele está, na verdade, surgindo numa posição que a gente usa o tempo todo. A gente usa com familiares, ou seja, e nas aproximações sucessivas, ele é um passo menor do que olhar para uma câmera direto. Saquei. Então, essa por ideia exemplo, de buscar alguma coisa que é um pouco mais fácil e repetir aquilo muitas vezes. E aí eu vou subindo a escala com o passar de cada passo. Então, por exemplo, eu começo conversando com uma pessoa que eu conheço, mas não é tão próxima, mas também não me dá tanto medo quanto aquela pessoa que eu gostaria de conversar. Converso com ela 1, 2, 3 vezes, aí eu já estou tranquilo em falar com essa pessoa. Aí eu vou no ponto de ônibus, converso com um desconhecido que eu não me familiarizo tanto, converso 1, 2, 3, até que em dado momento, nesse processo escalatório, eu vou dar conta de conversar com aquela menina, por exemplo, da sala que eu não consigo conversar no primeiro momento. Você pode até começar a conversar com meninas que não te interessam no ponto de ônibus. Entendi. E é interessante que acontece, isso a gente chama de dessensibilização. E acontece uma coisa interessante na dessensibilização, que quando você dessensibiliza um estímulo pequeno, os estímulos que são maiores, automaticamente, todos eles diminuem. E eles vão automaticamente diminuindo. Então, você não tem que chegar de cara e enfrentar o mais difícil. Inclusive, enfrentar o mais difícil pode ser perigoso, porque você pode ter o que a gente chama de fuga esquiva, que é você simplesmente se esquivar. Então, por exemplo, você se propõe uma tarefa dificílima, não cumpre, aí cria uma desculpa para não ir e acaba não indo e acaba não progredindo, entendeu? Então, tá, saquei. Cara, e aí assim, pegando o exemplo do Batman, né? Ele era na infância, ele tinha muito medo de morcego. Muito medo de morcego, né? A gente vê lá no filme do Nolan, que ele tá assistindo aquela peça Máscara do Zorro, e aí aparecem vários morcegos lá, ele caiu no poço dos morcegos lá na casa dele, isso tudo na trilogia do Nolan, né? No Batman Begins. Existe alguma correlação? Qual que seria a explicação do porquê que ele decide se transformar num morcego? Que é o alvo do medo dele. Cara, vamos supor, eu tenho muito medo
de falar em público. E aí eu vou e me torno um palestrante, que quer dizer que é o cara que mais vai ter que falar em público. Por Sim. que isso acontece, cara? Qual que é essa Olha, eu vou dar algumas explicação? explicações. Apesar de não ser da psicanálise, e eu não sou Tá, da psicanálise, aliás, eu não costumo defender psicanálise, porque tá. para mim é uma abordagem muito mais filosófica do que realmente uma abordagem científica. No Batman me parece muito forte a ideia de sombra. A ideia de dominar aquela parte do seu inconsciente que te domina. Que legal isso, cara. Então, no Batman, eu vejo muito mais a ideia de sombra do que qualquer outra coisa. E essa questão da sombra é uma coisa do yin e do yang, né? É uma coisa milenar. A Então, sombra seria a minha parte. Minha parte sombra seria o quê? Minha parte ruim? é só a parte ruim, a parte que você não domina, a A parte minha que parte que me está. dá medo, a minha Exatamente. insegurança. Já deve ter visto aquela. Tem uma frase do Jung, que parafraseando seria algo do tipo: domine o seu inconsciente, senão aquilo que acontecer vai ser, você vai chamar de destino. Alguma coisa assim. É totalmente diferente, não é bem isso não. Mas enfim, a ideia geral da frase é essa: de que se você não dominar o seu inconsciente, você vai simplesmente chegar numa situação que vai falar que foi o destino que te levou até lá. Que a gente tem que dominar o nosso inconsciente. E essa é uma ideia muito psicanalítica. Essa ideia do inconsciente como a sombra a ser dominada. Agora, é importante que eu estou falando do Jung, porque o Freud pensa em inconsciente de uma forma bem diferente. E a ciência pensa também de forma bem diferente em relação ao inconsciente, né? Mas como a gente está falando de arte, e o Batman é arte, faz muito sentido a gente falar de filosofia e falar também de psicanálise. Então, me parece muito simbólico. Legal. Parece o símbolo de dominar a sombra. Entendi. Olha só, muito interessante, né? Já que você jogou essa bola aí dizendo que, como é arte, a gente tem uma abertura para falar de filosofia, o que eu vejo muito na obra do Batman, enfim, todo o processo, toda a história do Batman, é o estoicismo. Até mesmo o estoicismo ele se predispõe à ideia de dominar a sombra, mas eu nunca ouvi falar em dominar a sombra, mas agora, pelo que eu entendi, me parece uma associação possível. Porque o estoicismo, se você pega o estoicismo clássico, né? Sêneca, Epiteto, até mesmo Marco Aurélio, eles vão falar para você sobre dominar aquele lado impulsivo, dominar suas emoções, dominar aquilo que você geralmente teria controle, mas que você opta por não controlar. Tem uma passagem no Marco Aurélio muito interessante que ele fala assim: se o homem se preocupa com tudo aquilo que ele não pode controlar, como o acaso, né, uma ocorrência que ele não tem controle, o tempo, a natureza, o corpo, né, ele não tem controle sobre o corpo, sobre a biologia dele. Não dá para você controlar e falar, não quero ter um câncer agora. Não existe isso. Se o homem se preocupa com aquilo que ele não controla e esquece de focar naquilo que ele tem controle, ele já pode se declarar morto. É uma frase mais ou menos assim, parafraseando, seria assim: ter o controle total daquilo que você pode controlar, que são as suas reações, as suas interpretações, as suas percepções. E lembrando que a gente está falando numa camada filosófica e não psicológica. Então, você tendo o controle daquilo que você pode controlar, é o mesmo que viver, na visão do Marco Aurélio, enfim, dos estoicos, uma vida plena e uma vida cheia, né? Uma vida cheia de significado. Porque na vertente contrária ao estoicismo, isso é bem interessante, né? Tem até eu não vou lembrar qual é o livro, qual que é o diálogo, na verdade, é um diálogo socrático, hedonismo contra o que a gente poderia chamar de estoicismo. Então, o estoicismo ele surge numa vertente contrária do hedonismo, ele vai te dizer o seguinte, olha, o hedônico vai olhar para a vida e vai falar, cara, daqui a um tempo a gente vai morrer, né? Ó, a vida é curta, daqui a um tempinho já era, acabou. Então vamos aproveitar e fazer o máximo de loucura possível até morrer. Só se vive uma vez. Vamos transar com meio mundo, encher a cara todo dia. Pô, aproveitar legal, porque a vida vai acabar. E o estoico ele vai olhar para a vida e vai falar, cara, daqui a pouco a vida vai acabar, tá chegando no fim. Então eu tenho que usar o tempo que me resta para dominar o meu lado negativo, ter mais autocontrole para que a minha vida seja plena até o momento da minha partida. Então,
Eles vão olhar cada um assim, vão olhar para a mesma coisa e cada um vai dar um significado. E o estoicismo surge justamente nessa ideia. Ele fala que o estoicismo fala que você buscar a satisfação imediata, o prazer imediato, a saciez de uma emoção que surge, né, do nada, é uma ilusão de felicidade, mas não é a satisfação plena. Vamos supor, o cara tá lá num contexto do trabalho e surge uma oportunidade para ele cometer uma traição. E o cara, poxa, o cara ele usa aquele lema: a situação faz o ladrão. O cara tá palestrando numa outra cidade, no hotel, a pessoa ali é fã dele, a pessoa vai no quarto que o cara mora, pegou o número do quarto dele, chega e fala: oi, tô aqui. O cara fala: poxa, tá muito fácil. Mas a gente pensa isso por quê? Justamente pelo instintivo, né? Olha, meu instintivo me diz que se eu tiver uma relação sexual vai ser muito bom, mas o estoico vai olhar e falar: não, isso é uma ilusão. Porque essa felicidade ela vai se converter em culpa, vai se converter em amargura, vai se converter em sensação de tristeza e, consequentemente, o resto dos seus dias vão estar sempre manchado com cada vez um pouquinho mais de culpa, tristeza e amargura por situações repetidas que você vai fazer achando que está buscando a felicidade. E eu vejo muito isso no Batman. Tanto que o Batman, cara, ele não sorri, né? O Batman, ele tá sempre naquela expressão séria, ele tá sempre ressentido. Mas uma das coisas que eu acho mais impressionantes no Batman é sempre que você pega uma HQ que tem a Liga da Justiça, uma HQ que é a galera em conjunto, todo mundo, assim, por isso que é legal. Por mais que eles sejam deuses, você tem a Mulher Maravilha que é uma deusa, uma semideusa, Superman que é um alienígena, mas que seria equivalente a um deus. Lanterna Verde, pô, tem um anel que funciona com a imaginação, né? Um anel interplanetário. Apesar deles serem deuses, todos eles se comportam como um homem médio, né? O homem comum, que é o quê? Eles respondem emocionalmente. O Superman, cara, ele é reativo. Você bateu, ele bate de volta. A Mulher Maravilha é extremamente reativa. E quando tem uma HQ em conjunto e algum vilão que consegue, por exemplo, dominar a mente deles, todos os heróis da Liga são os primeiros que caem. O Superman, aquela HQ não é o Brainiac, eu não vou lembrar, acho que é o Brainiac, sim. Tem um arco que o Brainiac sai dominando a mente de todo mundo. Não lembro se é o Brainiac, mas enfim, tem um arco que um vilão domina eles dentro do sonho. Então ele prende o Superman dentro de um sonho do Superman, onde o Superman não tem poder, não consegue fazer mais nada. Ele prende a Mulher Maravilha num sonho, ele prende o Flash num sonho. E quando chega no Batman, é o único que ele não consegue prender, porque o Batman tem total controle dos impulsos emocionais dele. Então, numa situação dessa, ele consegue quebrar o transe rapidinho. Ele fala: não, eu não vou ceder para um impulso desse, e consegue sair. E quando ele toma essa atitude, ele evita que o vilão continue com suas maldades, prende o vilão e salva várias pessoas. As pessoas agradecem ele. Então, esse é um ponto final do estoicismo, até para eu devolver a bola para você, que virou um monólogo meu, mas que o estoico, além dele viver uma vida mais plena, a vida dele acaba sendo tão boa que ele acaba ajudando as pessoas ao redor. Ele acaba tendo, muitas vezes, né, não é nem porque ele quer, mas é pelo hábito dele, acaba tendo uma vida altruísta. Né? Que nem você, cara. Você é um cara que tem muito autocontrole das suas emoções. Quando você vai num podcast, quando a gente conversa junto, você sempre está ajudando quem está em volta. Você consegue jogar uma pauta bacana num podcast ali. Quando a gente está junto, assim, fazendo as lives do Apocalipse, ou quando a gente ia junto nos podcasts, às vezes eu ficava meio que sem saber o que falar, você já me cobria. Então, quem consegue ter mais autocontrole emocional acaba tendo um comportamento que ajuda as pessoas ao redor. E é isso que eu vejo no Batman. Mas, enfim, essa foi minha interpretação da filosofia. Não sei se você concorda, enfim. Eu concordo. Inclusive, um tema que é muito recorrente na filosofia, que tem a ver com isso, é a liberdade, né? O que é ser livre? Se a gente pega na tradição cristã, se a gente pega Tomás de Aquino, por exemplo, ser livre não é fazer o que quer fazer, né? Ser livre é você conseguir ir além do seu impulso e fazer o que deve ser feito, né? Sim. Então, essa ideia de não se julgar, enfim, ela é muito presente. Agora, uma coisa que eu acho interessante do Batman tem a ver com o aspecto de liderança que ele tem. Porque ele não é o que tem mais poder. Aliás, ele não tem poder, né? Além de ser multibilionário, ele não tem poder. Só que, frequentemente, eu não sou especialista em quadrinho igual você, mas, frequentemente, quando ele está com outros heróis da Liga da Justiça, geralmente é ele que está liderando. Ou brigando com quem está querendo liderar, entendeu? Porque ele tem um aspecto de liderança muito forte.
E essa questão da liderança do Batman, ela é muito interessante, porque no ser humano, liderança não tem a ver necessariamente com força, né? É Sim, curioso, e o ser humano, ele não lidera só baseando na força igual o gorila. O gorila é a liderança e força. sim, O ser sim, sim. humano, cara, tem liderança. É bem interessante. Às vezes a gente vê pessoas assim, que a gente não dava nada para ela, sabe? E ela chega no ambiente, ela acaba dominando, alguns às vezes exageram, né? Até mesmo nessa liderança, e a liderança acaba se tornando um autoritarismo, uma insubordinação, mas é interessante isso, né? Que o Batman, ele acaba sendo que tem menos poder e Uhum. geralmente ele chama para si a responsabilidade de resolver. Sim. Inclusive, eu nunca vi graça no Super-Homem por conta disso. Até me indicaram já umas histórias do Super-Homem que falaram que são boas. Ó, uma das minhas favoritas é A Morte do Super-Homem. É uma das minhas HQs Essa eu li favoritas. na época, você acredita? A Eu do li Alan na Moore. época. Do Alan Eu Moore, li na né? época. Ela foi uma série. Depois eu comprei a Sim, versão sim, sim. Eu Cinejusto. comprei a versão encadernada anos depois que saiu, né? Bem, muito tempo depois. A minha eu li em 95, 96. Eu tava no colégio. Tava no Sim, colégio sim, quando eu sim. li, né? E é interessante também essa questão dessa ideia do Batman, que eu vejo muita conexão do Batman com o Watchman. Sim, E total. a ideia, né, de como seria super-heróis na vida real. E o Batman, nos filmes mais recentes, tem trazido essa ideia, né? De trazer o que seria um Batman mais da vida real. Assiste o filme novo, Alberto. Eu sei, é o Batman investigativo, não é? O detetive. Ó, posso falar? É o melhor Batman personagem de todo o cinema. É o melhor Batman que já fizeram. A sensação é de que você está lendo uma HQ do Batman. É muito bom. Apesar de eu ainda achar o melhor filme o Dark Knight do Nolan, mesmo após ter assistido esse último Batman, ainda acho o melhor filme, né, de forma geral, o melhor filme o Dark Knight. O melhor Batman, sem dúvida, é o Batman do Pattinson, que saiu agora. Mas uma coisa, né? Só para a gente não perder um ponto que você falou que eu achei bem legal. Você comentou assim que o Batman frequentemente ele é o líder, ele chama a responsabilidade para si e ele nem de longe é o mais forte. Mas não é mesmo, não é nem de longe, cara. Em questão de força física, em questão de poder, ele não é mesmo o mais forte. Mas é interessante, e aí eu vou te devolver esse meu momento aqui, eu vou te devolver com uma pergunta. É interessante observar em outras espécies como que esse comportamento de liderança é interpretado. Eu estou lendo um livro que é um casal de biólogos que acompanhou por 10 anos uma alcateia de lobos. Um grupo ali, uma tribo de lobos. E, na verdade, foram várias tribos no Parque Yellowstone, né? Mas eles reportaram mais uma tribo de perto. E aí tem uma situação, um dos lobos alfa morreu, e aí o outro lobo que tinha no grupo que ia assumir a liderança, era um lobo negro muito grande. Era um macho, né? Um lobo negro macho de mais ou menos 3 anos de idade, muito grande, né? E 3 anos ele está no auge do vigor, né? O lobo, 2, 3 anos ele está no auge do vigor dele. E ele assumiu como líder, né? Pegou a fêmea alfa para ele, colocou o pessoal debaixo da asa dele, né? Vamos dizer assim, e assumiu como alfa quando o alfa anterior morreu. Mas a primeira situação de confronto, quando dois lobos de outra tribo vieram invadir, né, vieram testar a liderança desse novo alfa, ele correu, ele fugiu. E um outro lobo de 1 ano de idade, né, era, vamos dizer assim, era Earling, né, era um filhote, né, não um filhote, um jovem adulto, né? Esse lobo de 1 ano de idade liderou o ataque, né? Porque quando o alfa correu, todo mundo ficou perdido. O que a gente faz agora? E esse lobo de 1 ano de idade liderou o ataque. Ele era menor, né, mais novo, e ele liderou o ataque. E naquele dia eles conseguiram expulsar aqueles dois invasores e aquele lobo de 1 ano de idade virou o alfa mais jovem do Parque Yellowstone, né, de uma tribo de lobos ali. E aí eu quero te devolver uma pergunta nesse sentido. Para a liderança, para a gente reconhecer alguém como um bom líder, ou se eu sou um líder, para eu ser reconhecido como um bom líder, é necessário autocontrole emocional? Em que contexto? Como que você vê isso? Ou basta eu ser um cara grande e forte? A ideia de controle emocional é uma coisa difícil de explicar, né? Porque é igual a ideia de tomar a decisão emocionalmente correta. Porque é uma coisa muito difícil de dizer o que é uma decisão
emocionalmente correta, porque quando a gente pensa em controle emocional, frequentemente a gente está falando de ser frio e calculista. Mas muitas vezes, eu tenho um colega meu que estava no emprego e estava engolindo muito sapo. E ele era muito controlado emocionalmente. Até que um dia o chefe começou a fazer assédio moral mais fortemente do que sempre. Aí ele explodiu, mandou o chefe para aquele lugar. Nossa. E tudo se resolveu por causa disso. Então, é curioso isso, porque claro que agora eu vou comentar com você sobre essa nossa capacidade de fugir do instinto. Tá. É não ser reativo. Mas é claro que é difícil ter uma regra, né, uma cartilha do que é agir emocionalmente de forma correta. Porque muitas vezes pessoas vão tomar atitudes que parecem disparatadas, desequilibradas, e vão ter resultados que elas estão querendo, e resultados que, enfim, que são fortes. Agora, quando a gente está no ambiente corporativo, ou com os nossos amigos, ou, enfim, até mesmo em relacionamento, essa questão da liderança frequentemente está conectada com a ideia de controle emocional. Inclusive, uma coisa muito comum e que é uma coisa não verbal, né, que você gosta de falar coisas não verbais e que me chama muita atenção, é pedir autorização para o líder. Por exemplo, é muito comum quando a gente faz um pedido para um casal, é muito comum só um deles pedir concessão para o outro e o outro não mexer. Ele vira, olha, pede a concessão. Sim. E pede a autorização. E mostrar-se seguro, mostrar-se com uma boa gestão emocional me parece muito essencial para você conseguir inspirar as pessoas. O grande desafio que eu vejo na liderança, além dessa questão emocional, é qual que é o limite entre o liderar e o assediar moralmente. No caso do Batman, esse limite é bem questionável aí. Pois é, porque até mesmo no nosso dia a dia, cara, muitas pessoas veem Steve Jobs como líder, por exemplo. E é claro que é inegável que ele era um líder. Mas se você pega os relatos das pessoas que trabalhavam com ele, era insuportável, porque se a pessoa não tivesse disposta a trabalhar 24 horas por dia, 7 horas por semana, e aceitasse todos os xingamentos dele, ela estava cortada, entendeu? Então, o que é ser líder? Inclusive, é interessante, a gente está vendo essa loucura dessa guerra com a Rússia, a Ucrânia. Jamais entraria em geopolítica aqui, porque não é minha área. Sim. Mas muitos têm questionado sobre a postura do Biden. Sim, de não querer entrar, o Biden frouxo, blá, blá, blá. Exatamente. Só que quando a gente tem um cara igual o Trump, todo mundo morre de medo também, sabe? E qual que é o limite? O que é? O Trump é chegar hoje, eu liguei minha usina nuclear também, minhas bombas nucleares também. Qual que é o limite? Não, ele liga mais, né? O cara ligou todas as do país, ele liga as do país dele e da OTAN também, tudo que já tiver aliado ali. Mas é uma questão interessante, né? O que é o limite de uma uma liderança saudável, vamos colocar assim. Como a gente está falando agora, do Batman... ainda pegando a guerra, outro exemplo não, manda. De liderança é o presidente da Ucrânia. Eu não sei, claro que tem muito marketing por trás disso. Sim, até porque precisa ter, né? Assim, claro que tem agora, marketing, o cara vai usar isso, mas tem o marketing para trazer a galera também para a causa, né? Claro. No momento que o cara chega e fala, eu estou no fronte de batalha... Isso que eu ia falar, é isso que eu ia colocar. É isso aí. O líder, se faz isso, cara. Eu não sei, eu não tenho conhecimento de geopolítica para analisar a situação no nível que deveria ser analisada, ainda que eu não queira passar. Tem gente falando, né, que mas a Rússia invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia não estava se comportando, querendo
aquela ideia de culpabilizar quem foi invadido, né? Culpabilizar a vítima. É igual virar e falar assim, para quem. Eu acho engraçado, quem fala isso, que é, a Ucrânia mereceu também. É igual você virar e falar assim, poxa, mas a menina vai passar nesse bairro, essa hora da noite, com essa Exatamente. roupa. Você esperava o quê? É, não, isso aí é sem noção. Culpar a vítima é sem noção nenhuma. E aí, Mas então, essa questão do o líder também ele se posiciona como que vai resolver o problema. isso. Eu acho que tem Ele assim. não invade o espaço e chega assim, ó, vai lá, Zequinha. Isso, eu acho que o líder ele dá o exemplo, sabe? Ele lidera também pelo exemplo. No livro As 33 Estratégias de Guerra, do Robert Greene, que é o mesmo do 48 Leis do Poder, ele fala bastante sobre você utilizar as várias ferramentas de liderança a seu favor. Liderança é um ponto complicado porque você pode liderar, obter resultados de uma forma não saudável psicologicamente para os seus liderados, ou você pode fazer isso de uma forma saudável. Mas nos dois cenários, né, se você vai ser um autocrata ou se você vai ser um líder motivacional, é necessário liderar pelo exemplo. E aí entra o que você falou do presidente da Ucrânia, né? Como a gente sabe, tem muito marketing envolvido, mas pô, tem foto do cara lá no front de guerra, né? Fardado, cara com um sorriso no rosto, e aí o cara já tá lá numa comitiva de imprensa logo depois, volta pro front. Então, eu acho que o líder ele é o primeiro a dar o exemplo. Quando você vê um líder que vive sob o exemplo do que ele fala, né? Isso é muito forte, cara. Porque o exemplo contagia. A gente pode vir aqui e falar, ficar meia hora no blá, 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 blá. Inclusive, eu acho que esse é o role model, né? É o modelo mais comum para as grandes autoridades aí da internet hoje em dia. A galera é especialista em criticar. Acho muito bacana, né? E, só que você vai ver o perfil do cara, não tem nem nome. A foto é uma foto de anime. Então você nem sabe se o cara aplica a crítica que ele está fazendo ao seu trabalho, né? Ou a pessoa que vê a crítica como fim em si, né? E não oferece nada em contrapartida. Então eu vejo muito que o Batman ele tem essa relação de mostrar o exemplo. Então, tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele já está fazendo isso na vida pessoal dele, tanto que vai depender muito de que você está pegando. Você está pegando filme, HQ, mas o Batman ele vai para a Liga da Justiça muito depois de já ser estabelecido, né? Ele não começa como membro da Liga da Justiça. Ele é o Batman, ele ascende como Batman, ele tem a reputação de Batman, e aí chamam ele para entrar, enfim, ele acaba formando, junto com outros heróis, a Liga da Justiça. E você percebe uma diferença em quem passou por esse processo de comer terra, vamos dizer assim, né? De ter que viver sob o código ali, ter que se esforçar, criar uma reputação, ascender, virar um membro honorário da Liga da Justiça, para um estagiário que entra hoje na Liga da Justiça e reclama que não tem suco suficiente na máquina de suco. Entende? Acho que essa é a grande diferença entre a postura de um líder. O líder que entra hoje, talvez, por não ter passado todo esse processo escalatório, vamos dizer assim, de dificuldade, ele não consegue enxergar o peso por trás da palavra líder. Por isso que você vê muita gente hoje querendo ascender. A pessoa... Isso é muito curioso. Você fala com as pessoas na internet e a galera não quer... A galera quer o ponto final, sabe? A pessoa fala assim, eu não quero... Por exemplo, a pessoa não quer o desgaste de fazer um trabalho de música que seja estudar música, enfim, e fazer sucesso. A pessoa quer ser famosa. Não, eu quero ser famoso. A pessoa quer o processo final. É engraçado esse negócio da pessoa querer ser famosa, né? Eu quero ser famoso, sabe? Ser famoso virou o objetivo e não virou o meio mais. É, porque você fala assim, tá, mas a fama é aí que tá, volta no que eu falei. O Batman é muito famoso, mas eu duvido que ele tenha pensado nisso, né? Ele pensou, não, eu quero fazer o trabalho X, eu quero combater a corrupção em Gotham City, eu quero acabar com o tráfico de drogas em Gotham City, porque se você pega os primeiros arcos, é contra o Maroni ali, enfim, né? Contra o Sal Maroni, Maroni e Falcone, né? A guerra dos grandes traficantes ali de Gotham. E ele acabou ficando conhecido, né? Ele acabou ficando famoso. Mas alguém que olha e fala assim, porra, eu quero ser famoso igual o Batman, hoje em dia, né? E a pessoa querer esse caminho final é você querer pular muitas etapas que são necessárias para você passar, porque senão você vira um saco vazio, né? Você, o cara é famoso, mas ele não tem poder de liderança, ou ele é um líder acuado. E aí você tem jovens aí que são celebridades hoje em dia, que acabam sendo líderes de seus grupos, né? De seus seguidores, de suas famílias de seguidores,
mas são jovens com poder de resposta, um poder de organização, de argumento muito baixo. E a primeiro sinal eles ficam acuados e reagem emocionalmente, né? Tem um negócio que eu acho interessante falando do Batman e liderança, que mesmo que quando a gente tem um líder que é um líder nato, igual o Batman, surge o desafio de conseguir trabalhar em grupo, né? Saber delegar sim, é horrível. É extremamente difícil. E todo mundo que trabalha com conteúdo, cara, delegar, porque geralmente quem começa a criar conteúdo faz tudo no início, né? E você começar, para você delegar uma edição de um vídeo, você delegar uma edição de um vídeo já não é fácil, né? Não. Tem que ter um bom conhecimento, estruturar. E é aquilo, né, cara? Eu delego funções hoje de edição de vídeo, mas os primeiros 3 anos eu editava todos os vídeos sozinhos. Então, volta no que eu falei. Igual do Batman, você passa pelo processo, você sabe como que é o processo, até que você, enfim, tenha uma capacidade ali de conseguir estar por cima e conseguir lidar com a situação. Eu lembro quando eu fui começar a dirigir, né? O meu pai falou assim, olha, quando você for começar a dirigir, a gente conversa e tal. E eu queria, não, eu quero pegar um carro tal. Na época, acho que eu queria pegar o Vectra GTX. Nem sei se tem em linha hoje. Meu pai falou, não, ao invés de você se endividar, compra um Uno. Começa com um carro menorzinho para você aprender a dirigir um carro, aprender o custo de manutenção de um carro, de combustível. E realmente, cara, isso fez toda a diferença na minha vida para poder, enfim, hoje conseguir ter mais noção de administração dos veículos automotivos da casa. Né? Que aí você fala, bom, vou ter um veículo assim, assado. Você pensa na questão de passeio, né? Vai ser para passeio, vai ser para família, vai ser para o trabalho. Então, eu acho que você passar pelo processo num todo te dá uma capacidade muito maior de liderança lá na frente. E volta no que você falou lá no começo, que é o estoicismo, enfim, a resiliência, a gente mirar nos objetivos de médio e longo prazo. Então, por exemplo, o cara que está estudando para o concurso público hoje, ele não vai ter a resposta se ele passou ou não hoje. Ele não vai ter a resposta no dia que ele prestar o exame. Ele vai ter a resposta muito tempo depois. Só que ele precisa ficar 1 ano e meio antes do dia do exame estudando todos os dias. E acho que isso é a resiliência, é a constância, é tomar a sua dose de 5 miligramas de veneno por dia, para quando chegar numa situação você não ter que tomar um jarro de 350 miligramas de uma vez. Né? Uma situação grande e negativa. O grande problema é que a gente vive o nosso passado, né? A gente sempre vive o nosso passado. Né? A gente nunca vive o nosso presente no sentido das decisões que a gente toma. É muito parecido com olhar o céu, as estrelas. Né? A gente olha para o céu, a gente está vendo estrelas que estavam naquela posição há milhares de anos. Sim. Uhum. A gente está olhando para o passado o tempo todo. Então, quando você pensa, por exemplo, não estudava inglês, não sei nada de inglês hoje. Aí você faz uma semana de inglês, você ainda é fruto das escolhas que você fez há 2 anos, há 3 anos. E para as escolhas de hoje darem resultado, são mais 2 anos, são mais 3 anos, né? Só quando hoje se tornar passado que a gente vai conseguir realmente aproveitar nossas escolhas. Cara, frase boa, hein? Quando hoje se tornar passado... Anota, porque alguns, hein? Não todos. Porque você fala assim, o cara fala, então quer dizer que é só... Não, calma lá. Alguns vão colher os seus espólios. Muito bom, muito bom. Seu Alberto, quero agradecer mais uma vez por uma participação. Sempre que você vem aqui, meu número de participantes na live não cai. Pelo contrário, ele fica sempre aumentando. Ele nunca diminui, então eu fico muito satisfeito. Cara, agradecer mais uma vez. Só antes de você dar seus recados finais, pessoal, quem não seguiu ainda o Alberto, é só clicar na setinha aqui embaixo. Ó. Você clica, já vai aparecer o perfil do Alberto e o meu, você já consegue seguir ele aqui fácil, fácil. Tá certo? Considerações finais, seu Alberto? Eu queria agradecer aí pela possibilidade de a gente estar tendo esse diálogo, poder conversar mais uma vez com seus seguidores. E quem quiser me conhecer, tem o Instagram aí, Alberto Elísula. E tem no vídeo no canal Como a Mente Funciona, eu lancei um vídeo essa semana falando do Batman. Falando do Batman e o medo de morcego. Então, quem quiser saber mais sobre a neurociência e por trás dos medos e mais questões sobre o Batman, pode visitar a gente. E eu prometo que nessa semana que vem, na próxima semana eu consigo ver esse Batman com certeza. Para de mentir pra mim que você acabou de fazer um shrug, seu Alberto. Mas que palhaçada, não? Pelo amor de Deus. Mas beleza.
Galerinha, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Mais uma vez, obrigado, Alberto. E pessoal, a gente se vê semana que vem em mais uma live do Poder da Comunicação. Valeu!